O Rio de Janeiro viu o luto virar disputa política. Nas redes sociais, o foco foi a contagem de corpos. Mortes, luto e trauma dominaram metade das publicações sobre a operação. Enquanto isso, o governador e a polícia viraram heróis em parte das mensagens. Há menções positivas para o Cláudio Castro. O governador do Rio de Janeiro ganhou mais de 800 mil novos seguidores nas redes sociais depois da operação. Análise de redes sociais aprovando e desaprovando também a operação mais letal da história do país e culpando o governo estadual pela crise de segurança. E também o governo federal, por mais surreal que isso possa parecer. O bolsonarismo tenta transformar a chacina em palanque e o governo federal ainda procura uma forma de responder. Segurança pública virou o principal campo de disputa política para 2026. Segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Análise mais Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes que está começando. Aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje meu convidado é o cientista político e escritor também, o Fábio Chape, aqui no Em Detalhes. Fábio, é um prazer te receber mais uma vez, bem-vindo. Prazer é meu, Gabi. Felicidade estar aqui de novo, dessa vez para falar de uma pauta bem mais séria que a anterior, né? Com certeza, acho que a gente vai ter muito desdobramento aqui. Semana passada aqui no Em Detalhes, a gente falou muito sobre a chacina no Rio de Janeiro, de uma perspectiva mais de avaliar juridicamente quais são as implicações em relação aos direitos humanos, enfim, e o quanto que a extrema-direita está se movimentando em torno disso. Acho que vale a pena a gente lembrar como é que a gente começou a semana e como a pauta foi virando a partir da chacina, para a gente pensar nisso, as consequências políticas e quais são os desdobramentos a partir daí. Então, a gente teve aquele encontro do Lula com o Donald Trump, que resultou naquela foto que foi a mais popular, acho, nas redes sociais de todos os tempos, né? Bateu o recorde de tudo. E depois que a gente teve essa foto que mais viralizou, no dia seguinte a gente teve a substituição justamente por essa operação do Rio de Janeiro, a matança. Até foi uma transição, porque a gente teve já o primeiro dia da operação, com a população do Rio de Janeiro muito assustada, com muitas mortes, mas no dia seguinte a gente acordou com aquela imagem das pessoas, dos corpos terrível, na praça. Aquela imagem. Que foi muito terrível, exatamente. Sim. E a extrema-direita rapidamente se organizou em torno disso, que parecia não ter pauta, né? A gente vem de uma popularidade do presidente Lula nas pesquisas, para justamente tentar virar essa pauta contra o presidente Lula, utilizando aquela frase dele sobre traficantes. Então, eu queria um pouco a sua avaliação em relação a isso, a como eles se mobilizaram, não só nas redes, mas tentando dominar de volta, né, trazer de volta o debate de alguma forma. O que a gente pode começar dizendo, Gabi, é que as eleições de 2026 começaram oficialmente nessa semana. Então, com a ação do Cláudio Castro lá nas favelas do Rio de Janeiro, a gente viu passos não só em relação à segurança pública, a gente viu passos eleitorais. Dá pra gente dizer que a extrema-direita e que a direita está se agarrando à pauta que ela tem. A pauta de segurança pública é o que restou para ela, né? Uma vez que o governo Lula tem tido vitórias ali desde julho, agosto, a questão da taxação do Trump melhorou a popularidade do Lula pela questão da soberania e tudo mais. E aí, como você bem disse, esse encontro entre o Lula e o Trump na Malásia fez o Lula colher frutos. A foto do Lula teve mais curtidas do que a outra foto dele de sunga com a Janja na praia, né? Era o Lula e o Trump e a foto bateu recorde nas redes sociais. Então, o que eu tenho percebido é uma movimentação eleitoral que tende a só escalar daqui pra frente, né? Aquela frase do Lula sobre traficantes e usuários parece que já tinha ficado para trás quando ele encontra com o Trump. Olha, se superou, porque a extrema-direita também tentou puxar o debate naquele momento, mas quando vem a chacina, aí ela
parece que estava com mais força para tentar. Escorregada clássica do Lula. O Lula dá umas escorregadas em frases mais de improviso, né? Então, se você deixa o Lula improvisando, em algumas pautas ele é mestre, em outras pautas ele dá escorregadas homéricas. Nesse caso específico, com as vitórias dele e aquela escorregada, ele correu para pedir desculpas, né? Errei, não concordo exatamente, me expressei mal, pipipipopó. O que a gente vê na sequência, principalmente nas redes sociais, e aí não só dos políticos, mas do eleitorado de direita, é se agarrar ao que eles têm, se agarrar à segurança pública e tentar colocar uma pecha na esquerda de defensor de bandido. E eu acho que o nosso papel, Gabi, é mostrar que o que a gente está fazendo não é defesa de bandido. A gente não gosta de bandido, a gente quer que a segurança pública seja pautada nesse país. Só que enxugar gelo não tem resolvido. Atender ao desejo de vingança da população, de parte da população, não vai adiantar. Eu consigo compreender os brasileiros que estão cansados de ter o celular roubado, estão cansados de serem assaltados, estão cansados de serem reféns dentro das favelas do crime organizado. Esses pontos têm que ser endereçados pela esquerda. Barricadas dentro das favelas são inaceitáveis. É o direito de ir e vir do morador ali que está sendo totalmente prejudicado. Mas uma vez que o Brasil há 50 anos, há 150 anos, o que faz é dar tiro em pobre, e a gente não resolve a situação, fuzilar a favela, se funcionasse, o Brasil já era uma Suíça. Porque isso tem sido feito já há décadas e mais décadas e mais décadas. Então o que a esquerda tem pautado, tem colocado, é que a gente precisa de soluções com mais inteligência, mais planejamento, para que essa sede de vingança da população não seja puramente um banho de sangue, que na semana que vem eu não tenho a menor dúvida que o Rio de Janeiro vai estar idêntico. Vai vender a mesma quantidade de cocaína, os moradores vão ser extorquidos pelo Comando Vermelho do mesmo jeito, as armas vão continuar chegando lá do mesmo jeito. Os que morreram vão ser substituídos pelo crime organizado muito rapidamente, né? Se Porque a liderança não está nas favelas. Se morreram 120, pode ter 200 na semana que vem. A gente sabe que além das lideranças não estarem nas favelas, que o que funciona mais, a gente viu aqui em São Paulo, a Operação Carbono Oculto, é quando você tem uma operação estratégica para ir atrás da lavagem de dinheiro, para você ir atrás ali na Faria Lima descobrir se tem fintech envolvida, se não tem. No Rio de Janeiro, a gente precisa ir atrás dos armeiros. Talvez muita gente não saiba, mas armeiros geralmente são CACs, são donos de lojas de armas, que têm contato estrito com as facções e conseguem enviar para eles armas e armas e mais armas. Esse é o tipo de coisa que tem que ter o olho em cima. E esse é o tipo de pauta que a esquerda não pode abrir mão, Gabi. E quando a gente pensa em como responder a isso também, uma resposta do governo federal é importante. No entorno do presidente Lula, nos bastidores, o que a gente sabe é que os aliados dele disseram: Lula, você precisa dar uma resposta assim, que você não pode errar. Uhum. Por conta dessa fala recente sobre os traficantes. Tem que ser uma resposta, assim, irretocável, vamos dizer. E, ao mesmo tempo, um ministro da Justiça que tenha uma fala enérgica. A gente sabe que tem a PEC da segurança, que o governo federal está investindo, justamente também porque sabe que em 2026 essa vai ser uma das principais pautas, né? A da segurança pública, e que isso é muito importante. Então tem uma preocupação, tem um plano justamente na PEC da segurança, que é com base em evidência científica, porque segurança pública também tem que ter base em evidência científica, né? Mas aí você passar esse entendimento para a população, acho que é aí que está talvez o desafio, porque as redes estão ali também para confundir a população, né? De certa forma, tem muita gente que acha que o papel não é do governo estadual, é do governo federal. Ficou também aquela narrativa do Cláudio Castro dizer: eu pedi ajuda para o governo federal e o governo federal não ofereceu. Aí depois voltou atrás, mas, né, até você, enfim, conseguir conscientizar a população das fake news é um grande desafio. Você pautar, né, se apropriar dessa pauta e aí você, de uma maneira didática, também apresentar o que está de fato acontecendo, né? Que a operação não chegou ao aviso para o governo federal, o presidente Lula não sabia, o ministro da Justiça não sabia, enfim, as altas instâncias não sabiam. E tem um ponto que na reunião sobre a PEC da segurança pública,
tanto o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, quanto Caiado e outros governadores de direita, o que eles mais estavam pautando ali é que o governo federal não devia se meter na autonomia dos estados. Isso. Segurança pública é problema nosso, dos nossos estados, você, governo federal, não vem meter o bedelho aqui. Aí o que o Cláudio Castro faz assim que ele termina a operação dele? A gente não teve ajuda do governo federal. Cara, você não estava falando há meses atrás que a autonomia da segurança pública era tua? Então, além dele ter espalhado uma mentira de que ele pediu ajuda e não recebeu ajuda, tem esse ponto. Pouco tempo atrás, a PEC da segurança pública estava sendo pautada numa reunião entre o Lula e os governadores de direita falaram assim, não venham se meter aqui no meu estado. Justamente. E aí, aquela reunião que terminou com uma coletiva de jornalistas com os governadores da direita. Interessante também observar esse movimento, porque os governadores que têm mais visibilidade, tipo o Tarcísio de Freitas, participou da reunião, mas não estava lá para foto. Não queria ser associado à operação. Agora, outros que querem ficar mais conhecidos, tipo Ronaldo Caiado, Romeu Zema, eles estavam lá, participando dessa coletiva e prestando apoio e também fazendo críticas ao governo federal, né? O processo é eleitoral. A gente gostaria muito que a segurança pública no Brasil fosse uma questão de Estado, que o Estado brasileiro conseguisse se organizar, se unir, que a resposta fosse federal, fosse estadual, municipal, que é inclusive o que a PEC da segurança pública propõe, maior integração entre os entes da federação. Então a gente tem município, Estado e União, que esses três elementos eles se fundam, se juntassem, para que a gente tenha ali uma resposta mais ampla na segurança pública. Os governadores da direita, eles estão preparadíssimos para o jogo eleitoral. Então vai ter um populismo ali numa causa que mexe com o medo da população. A gente sabe que um dos trunfos eleitorais é trabalhar com medo, o outro é a esperança. Na questão da segurança pública, sobra o medo. Né? A gente vê, sim, um problema seríssimo das facções, elas aumentando seu poder, elas se tornando transnacionais. Isso tem que ser endereçado. Só que isso não funciona só fuzilando favela. Aliás, não se deve fuzilar a favela. O que tem que ser feito é operações com inteligência, operações que tirem o dinheiro, que sequem as fontes, que eliminem a rota das armas. A gente sabe que muitas armas que estão na mão do Comando Vermelho, do PCC, vieram das polícias, vieram das Forças Armadas, com desvios, às vezes, das próprias forças. Esse tipo de desvio tem que ser traqueado. Donos de lojas de armas, claro que tem aqueles que fazem um trabalho honesto, mas eles precisam ter averiguação maior, porque se é de dentro de loja de armas, se é com CACs, se é nos paióis das polícias militares, das Forças Armadas, que o Comando Vermelho e o PCC têm as armas deles, a investigação tem que ser em cima disso. Então a gente precisa ter maior fiscalização das fronteiras. Tudo bem, o Brasil é gigantesco, é difícil pra caramba, mas por que a solução é só subir morro? Só subir favela? Porque a gente não tem mais do que ocorreu na Faria Lima. Tem que ter na Barra da Tijuca também, tem que ter no Tatuapé também. A gente tem que ir atrás dos financiadores, de quem lava dinheiro, de quem fornece as armas. Sim, a operação no chão, a operação para pegar o peixe pequeno, ela também existe, ela vai continuar existindo. Só que enquanto a gente fica matando um monte de peixe pequeno, os peixes grandes estão lá em jantares luxuosos, maravilhosos, em seus condomínios, e a coisa vai continuar do jeito que ela sempre foi. A nossa pauta de esquerda não é defesa de bandido, a nossa pauta de esquerda é que o problema seja solucionado. Na Operação Carbono Oculto foi feita a apreensão, foi feita a descoberta de várias fintechs, lavagem de dinheiro estava sendo investigada já há bastante tempo, sem disparar um único tiro, Gabi. Claro que tiros vão ser disparados em operações como essas, mas carnificina não resolve o problema. Você tem, por exemplo, no Congresso Nacional, também trazendo isso para o concreto, parlamentares, movimentações da extrema-direita querendo pautar os projetos para se cacifar justamente para as eleições, né? Aliás, isso tá, de certa forma, eu acho importante observar essas movimentações, né? Porque tá rachando de alguma maneira, a bancada da Bíblia, que normalmente vota com a extrema-direita, porque a gente tem o Ottoni de Paula fazendo um discurso muito emocionado sobre mortes, né, vítimas,
que não tem nada a ver com o crime organizado. Ele basicamente falou, meninos da minha igreja que não tem nada a ver com a criminalidade foram assassinados. Porque estavam de chinelo, porque estavam sem camisa, porque teriam aquele estereótipo associado à criminalidade. Então a gente tem ali um político da direita, muito associado ao bolsonarismo, que, por conta da igreja dele estar ali nos morros, estar ali no meio, ele tem uma visão mais realista do que aconteceu. Ele não pôde, como outros direitistas, chegar falando assim, só morreu bandido. Como só morreu bandido se a gente nem sabe quem morreu? Se a gente não tem a ficha dessas pessoas? As polícias já soltaram os nomes? As pessoas que tinham mandado de prisão, porque essa operação ocorreu, porque havia mandado de prisão em aberto para vários deles. Essas pessoas foram presas? Elas foram mortas? Cadê essas informações? A gente não tem. E um político da direita como o Ottoni tá ali no chão. Tá ali no chão de fábrica que a gente fala, né? Tá com o pé no barro. E ele sabe e ele viu que nem todos os assassinados, eles eram relacionados ao crime organizado. E a gente sabe que isso ocorre em muitas operações, né, Gabi? Qual é o cálculo que se faz? A sociedade tem que debater isso. Então, a cada 10 bandidos mortos, vale um inocente. A cada 100 bandidos mortos, vale 10 inocentes. É um cálculo isso? Eu sei que Israel faz isso. Israel, antes de atacar Gaza, eles falam assim, ó, tem um terrorista importante aqui, se o cara é importante, vale a morte como efeito colateral de 5, 10 civis, de pessoas que não tem nada a ver. É isso que o Brasil quer aqui? Então, se fosse a mãe de alguém lá no morro, naquele momento, o filho de alguém lá no morro, naquele momento, vale esse filho, vale essa mãe morrer para pegar 1, 5 ou 10 bandidos? Essa pergunta tem que ser feita. E quando a gente pensa em como isso está sendo recebido pela sociedade também, a gente viu diversas pesquisas saindo por aí, principalmente avaliando movimentação de redes sociais, tá? Acho que no momento que a gente está conversando aqui, a gente tem pouquíssimas pesquisas a respeito da opinião de uma maneira mais geral. É mais o olhar de como as pessoas estão se comportando nas redes. O que você observa, Fábio? Porque para mim, algumas coisas ficaram assim, sobressaíram mais, que é uma parcela da população não tem claro que a responsabilidade é do governo estadual pela segurança. Então, uma certa confusão ali da responsabilização. E também, a respeito, ainda falando de segurança pública, né, que eles não entenderam muito bem como o governo federal deixou de atuar. Se a responsabilidade era do Estado de convocar ou se era do governo, enfim. Tem uma confusão da sociedade de como isso chegou para a população. Como é que você observou a movimentação nas redes? Uma coisa que o Chico Sá falou no N2 e eu achei muito interessante é a seguinte. Eles estão empoderados nesse momento, a extrema-direita está empoderada, está comentando justamente porque estava sem pauta, mas depois começa a digerir essas notícias. Então, aquela foto começa a ter depoimento de mãe que diz: o meu filho teve a cabeça degolada. O meu filho não tinha nada a ver com o crime organizado e foi morto. Começam a chegar os depoimentos. E aí, quando você vai para o humano, aquela pessoa que estava, não, né, o bandido, naquele discurso do senso comum, de repente pega e para. Não, peraí. Então, tem pessoas aí, olha só, tem relatos. Começa a digerir melhor. É isso mesmo, você acha? Você acha que depois a gente consegue, a gente está no calor do momento, ainda não dá para saber o tamanho dessa divisão? O quanto que isso vai refletir em 2026? É cedo ainda? Gabi, um vídeo que me emocionou foi a mãe de um assassinado nessa operação e que parte da população diz que é um bandido. Ela, a mãe, ela não afirma isso no vídeo, então a gente não sabe se essa mãe estava falando de um filho que estava envolvido com o Comando Vermelho ou não. Mas o que me emocionou foi ela se solidarizando com a mãe de um policial. Ela chega e fala no vídeo que a dor da mãe do policial é a mesma que a dor dela naquele momento. Nós duas somos mães. Nós duas somos mães. Ela termina aquele vídeo falando exatamente essa frase. E isso pra mim resume, Gabi. Quantas vidas valem ser perdidas? Vidas de inocentes, vidas de policiais. O que a gente tem visto nas redes sociais é uma confusão
bastante grande, como você disse, em relação a de quem é responsabilidade. A responsabilidade da segurança pública é dos governos estaduais. Porém, contudo, entretanto, deve ter uma união de todos os entes da federação para resolver esse problema. Hoje, os governadores são os responsáveis. Está nas costas deles a resolução desse problema. Porém, o governo federal tem tentado entrar mais, principalmente com a PEC da segurança pública. Os governos municipais estão entrando cada vez mais, as guardas municipais estão se tornando polícias e tudo mais, esse é um outro debate, mas é importante que não seja mais apenas uma questão só dos governadores. Claro que, em última instância, devido às divisões da federação, vai ser assim, mas o governo federal tem que entrar. O governo estadual tem essa responsabilidade, mas o governo federal tem que entrar. Para que a população perceba que esse presidente, que esse governo está se importando com essa questão, que está conseguindo avançar nessa direção. Porque sem avanços nessa direção, o que a gente vai ter é show de populismo antes das eleições, principalmente quando faltar ali 6 meses, 7 meses, a gente vai ver mais operações dessas, simplesmente com o objetivo eleitoral. Não vai resolver o problema, o objetivo eleitoral de dar espetáculo, de trabalhar com o medo da população vai ser atingido e o Brasil vai continuar mais 1 década, mais 2 décadas passando por tudo que está passando. Eu repito, Gabi, a população está cansada, a gente vê isso nas redes sociais depois dessa operação. As pessoas falando assim, não, eu sou a favor, porque a gente não aguenta mais violência, tem que matar bandido mesmo e tudo mais. Se a gente não endereçar essa questão, esse tipo de discurso só vai crescer. A esquerda precisa endereçar essa questão, precisa ter pautas, como você disse, tem que ser uma coisa concreta. Quais projetos a gente da esquerda vai trazer? A direita está trazendo os delas. Quais a gente da esquerda vai trazer? É a PEC da segurança, então vamos com tudo. Exato. A PEC da segurança. Vamos com tudo para cima dela e novas ideias. Vamos trazer criatividade, vamos olhar a experiência internacional, vamos ver o que está acontecendo em países que conseguiram solucionar o problema dentro das regras. Dentro de uma situação em que você não faça como em El Salvador, que você prende todo mundo de uma favela e depois você vai descobrir quem é culpado, quem é inocente. Sabe o que eu comentei num post, Gabi, que o que a gente vê aqui no Brasil é uma autorização para fuzilar favela. Porque muita gente argumenta nas redes sociais que é só você não apontar a arma para a polícia que nada te acontece. Roberto Jefferson não só apontou, como ele disparou 50 tiros, jogou 3 granadas e nada aconteceu com ele. E nem acho que deveria ter acontecido. Aconteceu com ele o correto. O que aconteceu com Roberto Jefferson agiram com inteligência, utilizaram drones, conseguiram frear o cara e ele foi preso sem tomar um único tiro. Então, Mas ele se sentiu autorizado a dar tiro. A dar tiro. Então, filmou. Ele filmou, ele divulgou, ele estava ali no mundo dele de bolsonarista recente, né? Então, o que a gente percebe é que, por um caso como o do Roberto Jefferson, não existe autorização social para atirar. A polícia se obriga a agir com inteligência, mas no caso de uma favela, não. Tanto que a gente já sabe, com reportagem da Folha de São Paulo, que a operação vazou e isso colocou em risco os próprios policiais ali na ação. Porque ao mesmo tempo que eles estavam entrando para fazer a operação, já tinha gente subindo para fugir. E como que vaza, né, Gabi? Vaza porque existem policiais milicializados, que são milicianos ainda na ativa, ainda em operação. E digo mais, essa operação nos morros, ela foi feita para evitar expansão do Comando Vermelho. Expansão em áreas que são de milícias ou são do Terceiro Comando Puro ou do PCC. Então, não é que ali estava sendo feita uma operação para acabar com a criminalidade. Era talvez para não tirar o naco de criminalidade das áreas de milícia, das áreas do PCC que também existem no Rio de Janeiro e do Terceiro Comando. E a gente, só para fechar, eu até nem trouxe os dados de redes sociais, porque a gente tem pesquisa de tudo quanto é tipo, né? A gente tem uma parcela da sociedade apoiando a operação, então pesquisas mostrando que essa é a maior parcela, e a gente também tem pesquisa mostrando que não, que as pessoas se sensibilizaram, né, com as imagens impactantes, enfim, que elas são contra a operação com esse número de mortos. Mas o que me chamou atenção quando eu olhei a Atlas Intel, por exemplo, que é uma dessas pesquisas, mas tem várias, foi quando entra na pergunta, na sua opinião, na política, qual o campo ideológico que possui as melhores propostas para combater a criminalidade? A direita, 44,3%, a esquerda, 33%. E aí depois tem o nenhum, o centro, não sei, que, enfim, são
porcentagens menores. Mas acho que é aí que está a virada. A decisão de agir com as tropas ou não é sempre uma decisão política. A tropa, ela não toma decisão por conta própria e vai lá e age. É uma decisão do alto comando, é uma decisão do governador, é uma decisão do secretário de segurança. Se essa decisão é política, a população precisa entender qual a solução política que a gente vai dar para a criminalidade. A solução armada, a gente tem visto há décadas que não está funcionando. Qual é a solução política? A gente vai ter quais projetos? A gente vai agir de qual forma? Vai mudar alguma coisa na Constituição? Vai mudar alguma coisa no Código Civil, nos códigos criminais, nos códigos penais? É isso que a gente precisa debater. Porque se a gente não tiver esse debate político na sociedade, se os candidatos de esquerda do ano que vem não trouxerem esse debate, a gente vai deixar de endereçar uma causa que está no topo das preocupações da população brasileira. Os candidatos de esquerda, os que querem entrar, os que já estão lá, eles precisam trazer a questão da segurança pública. Tragam ideias, tragam soluções, porque o debate ele começa na sociedade, o debate ele é político, para depois ele se transformar em política pública, para depois haver as operações, haver as missões. Então, se isso não for pautado, a esquerda vai continuar para trás. Vai ter que pautar. Vai ter jeito. Esse é o tema, acho, das eleições de 2026. E vai ser escalado cada vez mais. A direita sabe falar sobre esse tema, a esquerda ainda não sabe falar sobre esse tema. A gente tem que aprender. Segurança pública é pauta urgente. É isso. Fábio, muito obrigada. Um prazer te receber aqui mais uma vez e até uma próxima. Até a próxima, Gabi. O prazer é sempre meu. Quero voltar novamente. Me chama. Com certeza. O convite já está feito. Virei. Até mais. E eu quero te convidar também para participar do lançamento do novo livro do Eduardo Moreira, que já é autor de 5 best-sellers, incluindo o finalista do Jabuti também. Agora, o que vem por aí é uma obra de ficção filosófica, que é uma leitura que vai ser obrigatória, hein? É o novo livro É Só um Jogo, e se nada disso fosse real? Então a gente vai ter desconto exclusivo para quem comprar o livro durante o evento de lançamento. O lançamento, anota aí na sua agenda, vai ser domingo, dia 9 de novembro, 8 horas da noite, evento que é online, gratuito, como você já está acostumado aqui no ICL. E o que vai ser? Um pouquinho de spoiler do que vai se tratar o livro. Vai questionar a realidade fragmentada onde a gente vive e construímos as nossas relações mediadas por inteligência artificial. Então tem muito de IA que a gente vai conversar a partir desse livro do Edu. Vai em icl.com.br/livro para você vir com a gente nesse lançamento. Agora tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Até amanhã. Fala, turma, eu tô um tempão esperando para gravar esse vídeo, porque esse ano eu escrevi o livro que mais me realizou. O livro que eu gostaria de deixar como legado, como provocação filosófica. O livro que eu escrevi até hoje que vai mais profundo nessas questões existenciais que tanto me instigam, e eu tenho certeza, instigam todo mundo. Um livro que mergulha em todos esses mistérios e também coisas fascinantes da inteligência artificial e traz conceitos de filosofia, de física, de matemática e assuntos que a gente está sempre se perguntando, discutindo, debatendo, mas de uma forma completamente inovadora. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão ser os mesmos depois da leitura desse livro. Ele se chama É Só um Jogo e tem um subtítulo: E se nada disso for real? O lançamento desse livro vai ser online no dia 9 de novembro, um domingo às 8 horas da noite. E eu vou bater um papo com vocês sobre tudo o que está acontecendo nesse mundo da inteligência artificial, coisas assustadoras que vocês vão ficar assim impressionados. Eu vou ter acabado de voltar da China de uma viagem para visitar as empresas de maior tecnologia de lá, então vou trazer vários assuntos super frescos assim, as coisas mais recentes que tem. E além disso, vocês vão poder comprar o livro autografado e por um preço super especial. Não dá para perder esse encontro.